Se você está tentando aprender qualquer coisa, presta muita atenção que esse vídeo aqui é para você. Não importa se você está na faculdade, no ensino médio, fazendo algum cursinho para vestibular ou para concurso público, e até mesmo se você está tentando aprender alguma coisa por conta própria. Hoje eu vou te falar os 2 maiores erros cometidos pelos estudantes, e é importante que você preste atenção, porque eu tenho certeza que algum deles você já cometeu. E pior ainda, pode ser que você ainda esteja cometendo algum desses erros. O primeiro erro é dar preferência para estratégias de estudo que causem ilusões de conhecimento. E o segundo erro, mais comum, é não ser capaz de identificar as áreas do seu conhecimento que são mais fracas e, portanto, as áreas que deveriam ter mais a sua atenção. Então, se você quer entender um pouco melhor sobre esses erros, por que eles acontecem, quais são as técnicas que causam eles, quais são os perigos deles e, principalmente, estratégias que resolvem esses problemas, assista o vídeo até o final. Antes da gente começar, então, eu gostaria apenas de me apresentar. Eu sou o Matheus Dias e eu faço parte do projeto Aprendizagem Acelerada. É o projeto que tem por objetivo mostrar para as pessoas o caminho que deve ser trilhado para se aprender qualquer coisa de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz e de maneira que seja para a vida toda. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse projeto e ficar atento às vagas para o nosso treinamento de aprendizagem acelerada, para o nosso método, conheça o nosso site, aprendizagemacelerada.com. Siga a gente nas nossas redes sociais também, está tudo aparecendo aqui na tela. E nós também preparamos um bônus especial para quem está assistindo esse vídeo. Então assista o vídeo inteiro para você saber mais como pegar esse bônus, que é totalmente gratuito. Então a gente vai começar falando sobre as estratégias de estudo que causam as ilusões de conhecimento. Mas o que é uma ilusão de conhecimento? Se a gente colocar em palavras simples, ter uma ilusão de conhecimento é como acreditar possuir alguma coisa que não pertence a você. E a coisa, nesse caso, é algum conhecimento. E não vai achando que ter essa experiência é exclusiva de pessoas arrogantes ou então dos charlatões. Na verdade, todos nós estamos sujeitos a ter ilusões de conhecimento, porque quando isso acontece, nada mais é do que uma falha metacognitiva, ou seja, é uma falha de saber bem sobre o que você sabe, de conhecer bem o que você conhece. O conceito é um pouco abstrato, mas a maneira como isso acontece é muito simples. Você consegue se lembrar de alguma aula que você assistiu, onde o professor deu uma explicação maravilhosa e você sentiu que entendeu cada detalhe? Ou então, alguma passagem de algum livro que você leu onde a sequência lógica das ideias foi tão bem pensada que você sentiu que absorveu cada detalhe que o autor quis passar? Pois é, mas então chega a hora do teste. Chega a hora de fazer a prova, chega a hora do vestibular, do concurso público, ou então a hora de você resolver alguma lista de exercícios, de você revisar o material sem a supervisão, sem alguém para te ajudar. E de repente, toda aquela clareza que você estava sentindo se transforma em caos. Você não consegue mais conectar os pontos, o que estava tão óbvio para você anteriormente agora se torna um mar de confusão. E quando isso acontece, de quem é a culpa? Talvez você pense em culpar o professor, por não ter dado algum exercício exatamente como esse que caiu na prova, ou exatamente como esse que caiu no concurso, no vestibular. Ou então talvez a culpa sobre para o autor do livro que você leu, por não ter fornecido todos os detalhes que você precisava para ter ido bem, para ter tido uma boa performance. Mas na verdade, a culpa geralmente está na estratégia que você escolheu. Isso mesmo. As ilusões de conhecimento, que são as culpadas por uma performance ruim, apesar de horas e horas de estudo, são causadas por técnicas de estudo ineficazes. E agora a gente vai estudar um pouco mais sobre essas estratégias, saber por que elas não funcionam e quais são essas estratégias que você deve evitar. E isso acontece porque a maneira como nós buscamos ensinar e a maneira como nós buscamos aprender, como a gente aborda o aprendizado em si, nada mais é do que uma mistura de lendas, de teorias e de intuição também. Então isso faz com que, infelizmente, essas estratégias ruins sejam as preferidas pelos estudantes e muitas vezes as mais indicadas pelos professores. Só que não faz mais sentido estudar assim na época em que a gente vive,
onde a gente tem uma vastidão de evidência científica, de trabalhos científicos que buscam mostrar as estratégias que realmente funcionam, que busca construir um corpo de evidências para a gente aprender melhor. Então agora a gente vai saber quais são essas estratégias que causam as ilusões de conhecimento. E a primeira delas chama-se exposição repetitiva. A ideia dessa estratégia é uma ideia compartilhada por muitas pessoas. A maioria das pessoas acredita que, se você se expuser a determinado material a quantidade certa de vezes, eventualmente você vai acabar aprendendo. É uma ideia parecida com o marketing de esperança. Não sei se você já ouviu falar nesse termo, mas o marketing de esperança é quando o empresário coloca um produto no mercado sem fazer nenhum tipo de estudo de mercado, sem pensar numa estratégia de vendas adequada. Não existe nada além da esperança de que o produto vai vender. E acreditar que é possível estudar e aprender apenas por se expor ao material repetidas vezes é como acreditar no marketing de esperança. Você tem que torcer para dar certo. E eu quero que você entenda exatamente o que eu quero dizer com exposição repetitiva. Você está praticando essa estratégia toda vez que você apenas se expõe ao material. E eu não estou falando apenas daqueles programas de aprendizado de idiomas do tipo aprenda inglês dormindo, aprenda francês enquanto dorme. A gente sabe, a gente nunca conheceu uma pessoa que conseguiu aprender algum idioma dormindo, e por mais que a maioria das pessoas não acredite nessa abordagem de aprendizado, talvez você esteja fazendo a mesma coisa, só que acordado. Porque toda vez que você tenta estudar alguma coisa, aprender alguma coisa de maneira passiva, você está apenas como que se expondo ao material. E quando você faz isso diversas vezes, você cai na exposição repetitiva. E quais são as maneiras mais comuns das pessoas fazerem isso? Estudar de maneira passiva e, portanto, entrar na estratégia da exposição repetitiva. Uma das maneiras mais comuns é assistindo alguma aula ou então alguma videoaula sem fazer anotações apropriadas. Ou então praticando a leitura, lendo algum livro sem colocar em prática técnicas de leitura ativa. Ou então reler diversas vezes as anotações que você fez em seu caderno, ou então reler diversas vezes as partes de algum texto que você destacou com marca-texto. Tudo isso são exemplos de estudo passivo. E o estudo passivo, por mais repetitivo que você o faça, é ineficaz. E na verdade, a ciência comprova isso. Na década de 1960, um psicólogo chamado Endel Tuvin realizou um experimento e ele tinha o objetivo de verificar os benefícios da exposição repetitiva quanto ao aprendizado, quanto à produção de memórias de longo prazo. Então o experimento foi o seguinte: ele chamou um grupo de pessoas e deu a essas pessoas uma lista de pares com uma palavra e mais um número. Era sempre um substantivo mais um número. Por exemplo, cadeira 5, geladeira 8 e assim por diante. Então essas pessoas leram essa lista completa 6 vezes consecutivas. Depois disso, essas pessoas foram informadas de que elas realizariam um teste de memória em uma nova lista que elas receberiam. E aí aquele grupo foi dividido em 2 subgrupos. Para um desses subgrupos, foi dado exatamente a mesma lista que aquelas pessoas tinham lido da primeira vez. E para o outro grupo, foi dada uma lista completamente diferente. Aí essas pessoas agora leram a lista com a intenção de memorizar, afinal elas seriam testadas quanto à retenção daquele material. Depois disso, elas fizeram o teste. E quem você acha que teve um resultado melhor? Por incrível que pareça, o desempenho dos 2 subgrupos foi praticamente o mesmo. E a nossa intuição diria praticamente o contrário disso. Afinal, a gente acredita que se a pessoa se expôs ao material anteriormente, com certeza ela levaria uma vantagem. Mas o estudo e o experimento mostrou que na verdade não é bem assim. E a conclusão disso é que a exposição ou a repetição por si só não causa benefício nenhum ao aprendizado. E depois de Tuvin, existiram diversos outros experimentos. Outros pesquisadores ainda tinham o objetivo de verificar algumas nuances que ficaram faltando no estudo dele. Então eles realizaram estudos com o objetivo de verificar mais uma vez os benefícios da exposição repetitiva, ou então os benefícios de segurar uma ideia na mente por mais tempo, se isso causava algum benefício, e o que todos os experimentos mostravam era que a repetição
por si só ou a exposição por si só não causam nenhum benefício ao aprendizado. E é exatamente por isso que toda vez em que você se encontrar em uma situação de aprendizado passiva, como ler repetidas vezes as anotações que você fez, as passagens destacadas de algum texto, você deve pensar 2 vezes. Afinal, muito provavelmente você está apenas perdendo tempo. Pois o que determina o seu aprendizado não é necessariamente a quantidade de vezes na qual você esteve exposto ao material que você quer aprender, mas a técnica em que você está empenhado também importa muito. Então é muito melhor estar engajado em atividades que são ativas, como, por exemplo, escrever, definir conceitos importantes com suas próprias palavras, ou então resolver problemas. Essas são técnicas muito melhores do que a exposição repetitiva por si só. A próxima estratégia ineficaz e que causa ilusão de conhecimento sobre a qual a gente vai conversar é a prática massiva. A maioria das pessoas, sempre que aprende alguma habilidade nova, como por exemplo calcular o volume de um sólido geométrico, acredita que deve fazer dezenas e dezenas de exercícios do mesmo tipo, com a esperança de que quanto mais repetições forem realizadas, mais o conhecimento será retido, menos serão as chances de você esquecer aquilo. Mas infelizmente não é assim que funciona. Então quando a gente fala de prática massiva, a gente está falando de repetir uma habilidade vez após vez, até se tornar uma atividade essencialmente mecânica. Você faz isso de maneira robótica, sem pensar no que você está fazendo. Então é isso que significa prática massiva. E esse tipo de estratégia, ele é altamente indicado por instrutores e por os professores dos mais diversos tipos, por um simples motivo. Os ganhos obtidos através dessa técnica parecem rápidos. Você tem a impressão de que está aprendendo de um ritmo muito mais acelerado. Só que o problema é que os ganhos obtidos a partir dessa técnica de estudo são altamente transitórios, e o conhecimento que você pensou ter adquirido vai embora tão rápido quanto ele foi absorvido. E isso não significa que a prática, que praticar o que você quer aprender, é ruim para o aprendizado, muito pelo contrário. A prática é essencial para se aprender qualquer coisa. Mas o que a ciência do aprendizado mostra é que as suas sessões de prática devem ser separadas em blocos, ou seja, você deve inserir um espaço de tempo entre uma repetição e outra. Então, por exemplo, se você tem 10 horas para estudar determinado material, em vez de pegar um dia e estudar por 10 horas consecutivas, você divide essas 10 horas ao longo de dias, ao longo de semanas. Assim o seu aprendizado será muito mais profundo e muito mais durável também. Então, da próxima vez que você aprender algum conceito, alguma habilidade nova, em vez de ficar repetindo a mesma coisa até você se cansar, faz uma pausa. Ou então, pega e estuda outra coisa, vai aprender alguma outra coisa, intercalando seus estudos. Assim o seu aprendizado vai ser muito melhor. Você vai perceber que entre uma repetição e outra, você vai ficar um pouquinho enferrujado. E isso vai evitar que você faça repetições sem pensar, sem gastar energia cognitiva. Ou seja, assim você aprende muito melhor, porque o esforço aumentado vai fazer o seu estudo ser muito mais profundo, mais uma vez, e muito mais durável também. A próxima estratégia sobre a qual a gente vai conversar é a grande campeã, é a preferida principalmente entre os alunos universitários. Existem pesquisas que mostram que essa é a técnica utilizada por 80% dos estudantes universitários, que é a leitura repetitiva, é a prática de reler o mesmo texto diversas e diversas vezes. E essa também é uma técnica altamente recomendada por professores universitários, por coaches aí de concurso, de vestibular, porque assim como a prática massiva, a leitura repetitiva aparenta gerar ganhos rápidos. Só que esses ganhos são geralmente falsos. Porque quando você lê o mesmo texto diversas e diversas vezes, o que vai aumentando não é o seu conhecimento, o seu aprendizado, mas é a sua familiaridade, a sua fluência com o texto. Ou seja, à medida que você vai lendo, você começa a sentir que aquilo ficou fácil. Você sente que você já viu esse assunto antes e o principal, o mais perigoso de tudo, você sente que aquele conhecimento que está no texto também está no seu cérebro, por conta da sua facilidade de ler aquilo. E para comprovar a ineficácia dessa técnica,
Em 2008 foi publicado um artigo na revista científica Psicologia Educacional Contemporânea. Aquele estudo foi realizado por cientistas da Universidade de Washington, e ele foi realizado com alunos da própria Universidade de Washington, junto com alunos da Universidade do Novo México. E o objetivo deles era analisar se essa técnica que é tão utilizada e é a preferida dos alunos realmente produzia memórias de longo prazo, realmente causavam benefícios no aprendizado. E o que a maioria dos experimentos mostrou é que quando você lê o mesmo texto mais de uma vez, você faz as mesmas conexões entre tópicos e as mesmas inferências, ou seja, você tira as mesmas conclusões. Traduzindo, é como se você estivesse lendo sempre pela primeira vez. Então, por mais que você tenha aquela sensação de que quando você lê repetidamente você está absorvendo detalhes novos que não foram absorvidos da primeira vez, do ponto de vista do aprendizado do seu cérebro, é como se você estivesse fazendo sempre pela primeira vez a sua leitura. Ainda assim, eles encontraram alguns benefícios bastante modestos. Por exemplo, se você pega um grupo de estudantes e dá a eles um texto para ler, aí você divide, um grupo lê apenas uma vez e outro grupo lê por 2 vezes consecutivas, se você fizer um teste imediatamente após as leituras, os estudantes que leram mais de uma vez vão ter um resultado melhor. Porém, se esses mesmos estudantes, sem ter contato com o material novamente, fizeram o mesmo teste uma semana, alguns dias depois, essa vantagem vai desaparecer. Ou seja, a leitura repetitiva é incapaz de produzir memórias duráveis. Outro benefício modesto que os experimentos mostraram é que se você pega um grupo de estudantes e dá a eles um material para eles lerem, e aí depois de alguns dias apenas alguns desses estudantes lê novamente, se for realizado um teste, aí também os estudantes que leram 2 vezes vão ter um resultado melhor. Então, isso mostra pra gente a única situação em que faz sentido ler um texto mais de uma vez. É quando existe um espaço de tempo entre uma leitura e outra. Além disso, ler o mesmo texto consecutivamente, acabar de ler e já ler de novo, não faz sentido nenhum. É totalmente perda de tempo para o seu aprendizado. E o problema da leitura repetitiva é que ela causa 3 grandes efeitos ruins, efeitos maléficos para o seu aprendizado. O primeiro é que você perde muito tempo. Ler o mesmo texto repetidas vezes gasta muito tempo. O segundo é que, como a gente conversou, não produz memórias duráveis. E o terceiro, e talvez o pior deles, é que causa uma decepção. Você vai ficando desanimado de estudar. Por quê? Porque apesar de ter gasto tempo com o material, você não dominou o que você quer aprender, você nem mesmo aprendeu os conceitos básicos daquilo que você quer aprender. Ou seja, apesar de ter gastado tempo, aquilo não produziu conhecimento, não produziu memórias duráveis, e isso vai fazendo você ficar decepcionado com o seu desempenho e desanimado com os seus estudos. E como a gente aprendeu, o aprendizado não é um produto unicamente do tempo que você gasta com o material que você quer aprender. Mas se você quer cultivar o hábito de extrair o que há de melhor nas suas leituras, você deve colocar o que eu vou te falar agora em prática. Ou seja, em vez de ler diversas vezes o mesmo texto, você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, responda as perguntas que estão no livro, as perguntas criadas pelo autor depois de fazer a leitura. Segundo, crie as suas próprias perguntas para serem respondidas por você. Ou seja, enquanto você faz a leitura, em vez de fazer anotações dos conceitos, ou seja, das respostas, você vai fazer anotações em forma de perguntas para serem respondidas por você mesmo após a sua leitura. Terceira coisa que você pode fazer. Enquanto você lê, você busca relacionar as ideias novas que você está adquirindo com ideias que você já possui nas suas memórias de longo prazo. Aí você vai estar conectando memórias novas com memórias que já são presentes em seu cérebro. Assim o seu aprendizado será muito mais profundo e muito mais conectado, e as chances de você se lembrar do que você aprende são muito maiores também. E por último, procure por exemplos em lugares externos ao livro que você está lendo. Ou seja, use a internet, use os mecanismos de busca, utilize outros livros e assim também o seu aprendizado será muito mais completo. Mas é importante que você coloque em prática essas coisas que eu estou te falando sem consultar o material. Você deve criar uma experiência como se fosse uma espécie de simulação de prova.
Ou seja, sem consulta e apenas você e o seu material respondendo as perguntas que você criou, respondendo as perguntas do livro. E não importa se o seu resultado, se o seu desempenho vai ser muito bom logo de primeira. Provavelmente não vai ser. Mas isso não deve te desincentivar, te tirar a sua vontade de aprender. Na verdade, se você não ficar satisfeito com o seu desempenho nessas 4 dicas que eu te dei aqui, aí sim, após algumas horas ou talvez após alguns dias, você pode fazer uma releitura do seu texto. Aí sim vai ser a única situação em que faz sentido ler um texto mais de uma vez. E assim a gente finaliza a primeira parte, como resolver o primeiro problema, que é escolher estratégias de estudo que geram ilusão de conhecimento. Ou seja, fique longe da exposição repetitiva, ou seja, de práticas de estudo passivas. Fique longe da prática massiva, ou seja, repetir a mesma habilidade diversas vezes até se tornar algo mecânico. Por mais que essa técnica aparente gerar ganhos, os ganhos são transitórios, eles não ficam no seu cérebro. E acabe com a leitura repetitiva. Coloque aquelas 4 dicas que eu te dei, em vez de ler o texto diversas vezes, você pode fazer aquilo e aí sim o seu aprendizado será muito melhor. E para a segunda parte, para resolver o segundo problema, a gente vai falar sobre acabar com as suas fraquezas. Todos nós estamos sujeitos a cair na armadilha de utilizar estratégias de estudo que causem ilusões de conhecimento. E por conta disso, facilmente a gente perde a noção do que a gente acha que sabe e do que a gente sabe de verdade. E por isso, todas as pessoas possuem áreas do seu conhecimento que são mais fracas, que necessitam de mais atenção. Até mesmo aqueles alunos que dizem gostar de todas as disciplinas, eles também possuem fraquezas em seu conhecimento. E a única maneira de garantir que aquilo que você acha que sabe sobre o seu conhecimento é real, é verdadeiro, e de encontrar as fraquezas do seu conhecimento é realizando testes. Os testes permitem com que nós resgatemos a nossa noção daquilo que a gente acha que sabe, do que a gente sabe de verdade. E muitas pessoas têm medo de realizar testes e descobrir que na verdade não sabem, não conhecem o tanto que pensavam que conheciam, que soubessem. É parecido com aquela pessoa que evita ir ao dentista com medo de descobrir que tem alguma cárie. Mas na verdade, a pessoa indo ou não, a cárie vai estar lá. E quanto mais tempo ela demorar para resolver o problema dela, maior ele vai se tornar. E com os testes é a mesma coisa. Eu sei que fracassar dói, errar dói e falhar dói. Mas a única maneira de você descobrir onde o seu conhecimento é fraco é realizando testes. E assim você vai se tornar uma pessoa mais inteligente quando você ataca essas fraquezas que você descobrir que tem. E a gente está falando aqui sobre a funcionalidade dos testes de avaliar o seu conhecimento. Mas eles não fazem só isso. Os testes criam conhecimento. Essa é uma das descobertas mais profundas e mais espetaculares da ciência do aprendizado. Cada vez que você utiliza as memórias que você tem, ou seja, que você responde alguma pergunta em algum teste criado por você mesmo, ou então alguma lista de exercícios, essas memórias são reconsolidadas e torna-se mais fácil de utilizá-las, de se lembrar delas em uma próxima oportunidade, na próxima vez que você precisar delas. E além disso, você está fortificando as rotas neurais que constroem o corpo do seu aprendizado. E é por isso que quanto mais concursos e mais vestibulares você fizer, maiores são as chances de você passar no vestibular ou no concurso que você fizer. Porque toda vez que você senta ali para fazer a prova, você está reconsolidando as suas memórias e fortificando o seu conhecimento. Então, não deixe que o medo de falha te impeça de resolver as suas fraquezas e tornar-se uma pessoa melhor, mais inteligente. A gente pode utilizar a frase, uma famosa frase do Thomas Edison. Ele era um inventor e ele é responsável pela patente de diversas milhares de invenções. E ele disse o seguinte: eu nunca falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Então é muito importante ter o ponto de vista correto sobre os erros que a gente comete. E assim a gente vai finalizando esse vídeo aqui. Eu agradeço muito você que assistiu o vídeo inteiro. Eu espero realmente que as dicas que eu te dei aqui para resolver esses 2 grandes problemas façam sentido em sua vida. E agora você tem a oportunidade de fazer diferente de todos, de sair da maré, de nadar contra a maré e fazer diferente de todos e se destacar naquilo que você quer aprender.
Como eu falei no início do vídeo, a gente preparou um bônus. Esse bônus é muito especial, é um e-book que trata do assunto discutido no vídeo em mais detalhes. E o principal, a cereja do bolo, é que ele possui perguntas para você testar o seu conhecimento. Então, para você testar se você realmente aprendeu ou se não aprendeu, baixe o e-book, é completamente gratuito. As instruções para baixar vão estar na descrição desse vídeo. Faça bom uso dele. Mais uma vez, agradeço muito por ter assistido até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo.